Bom, oi pessoal, então vamos continuar com nossa aula 10 de função complexa. Então, vamos começar o novo capítulo que vai ser sobre a integração complexa e o teorema de Cauchy, Cauchy-Gorset, na verdade. Esse teorema é um dos teoremas fundamentais, ou digamos, mais importantes, não só de análise complexa, também da matemática. E aqui que vocês vão ver ainda mais diferença entre sistema de números complexos com números reais. E vamos ver, encontrar, digamos, teoremas e fatos que valem para funções complexas, digamos, e não valem para funções reais. Por exemplo, o mais importante é o mesmo teorema, de se temos uma função holomorfa. O teorema diz que se temos uma função holomorfa num domínio e uma curva que satisfaz certas condições, então integral dessa função ao longo do caminho vai ser zero. Vou explicar o que é essa integral, daqui a pouco a gente vai ver. Só que esse tipo do fato para funções reais não vale. A gente ainda vai ver. Usando esse, vamos provar outros fatos que não valem para funções reais. E esse teorema primeira vez foi demonstrado ou provado por Cauchy. Só que ele considerou que a derivada da função também tem que ser contínua. Pessoal, se a função é derivável, nós sabemos se a derivada é contínua. Só que a gente vai demonstrar isso, pouco a pouco, vamos ver que se a função é derivável, uma função complexa é derivável, ou seja, é holomorfa, vai ter derivadas de qualquer ordem. Mas até agora a gente não demonstrou isso. E depois foi o Gorset que conseguiu eliminar essa hipótese adicional e demonstrar sem isso. Então, para conseguir falar sobre tudo isso, a gente primeiro precisa saber o que é um caminho e vamos fixar nossas notações e nossas definições sobre o caminho. Então, um caminho no plano complexo, digamos, não é nada mais que uma função contínua do intervalo A e B para o plano. Então, gama, que a gente chama por gama, por exemplo, a cada ponto T, digamos, a cada T nesse intervalo, vai associar um ponto gama de T. Gama de T é um ponto em plano complexo, que é, na verdade, x de T mais y de T. Então, dessa forma, vamos ter uma função. Agora, se a gente liga todos esses pontos, mostra todos esses pontos no plano, desde que a função é contínua, a gente vai ter uma figura aqui, que isso se chama, ou seja, conjunto de todos os pontos se chama trajetória desse caminho. Então, isso é a trajetória do caminho. E esse ponto gama de A se chama ponto inicial, gama de B se chama ponto final. E no caso que gama de A é igual a gama de B, o ponto inicial e final são a mesma coisa, por exemplo, nesse caso, a gente vai ter uma curva fechada. Então, nesse caso, a gente diz que temos uma curva fechada no caso que gama de A é igual a gama de B. E como eu falei, a imagem do gama é a trajetória, e a gente denota, geralmente, a trajetória denota com essa notação aqui, dentro da chave. E no caso que não temos ambiguidade, podemos usar o gama mesmo. Geralmente, quando a gente desenha, por exemplo, e escreve simplesmente, por exemplo, digamos, nesse caso, simplesmente escreve gama. Esse que é
tenho aqui no plano, isso é trajetória. Mas a gente simplesmente, se não causa nenhuma confusão, a gente denota dessa forma, ok? E depois, dizemos que um caminho é simples se não intercepta a si mesmo. O que significa isso? Para qualquer T1 e T2, gama de T1 tem que ser diferente que gama de T2. Por exemplo, se olharmos a essa imagem, aqui, nesse caso, está interceptando a si mesmo. Então, isso não pode ser não é simples. Ó. Não é simples. Mas gama 2, como podem ver, não está interceptando a si mesmo. Então, é uma curva ou um caminho simples. Aqui temos um caminho fechado, mas aqui intercepta a si mesmo. Então, aqui, não simples. Não é simples. Mas isso aqui intercepta a si mesmo só no ponto inicial e final. Então, a gente pode excepcionar esse caso. Ó. Ou seja, não pode acontecer isso, a menos quando temos um caminho fechado simples que gama A pode ser igual a gama de B. Ou seja, ponto inicial e ponto final. Que poderia ser, nesse caso, já temos um caminho, ou seja, gama 4 é um caminho, digamos, caminho fechado e simples. Ok? Agora, a cada caminho a gente pode relacionar uma orientação ou um sentido. E o sentido sempre começa de ponto inicial para ponto final, ou seja, como a gente traça o caminho. A gente traça começando de ponto inicial, gama de A vai para ponto final. Então, a direção ou a orientação vai ser dessa forma que eu mostrei nessa imagem. Então, do ponto inicial para ponto final. Agora, se temos esse curva gama aqui, nós podemos associar a essa curva outra curva chamada reverso de gama, que trajetória é a mesma coisa, só que a direção muda. Ou seja, vai ser de ponto final, ou seja, o ponto final de gama vai ser ponto inicial de gama menos 1. E ponto inicial ponto final de gama menos 1 vai ser ponto inicial de gama, que a gente denota com essa notação, gama menos 1, e, de fato, se queremos fazer uma definição, se a gente tem equação de gama menos 1 de t, seria gama de A mais B menos T. Ou seja, se a gente substitui T por A, o que acontece? A menos A daria 0, então seria gama de B, ou seja, o ponto A vai para gama de B. Então, estamos invertindo a orientação. Mas como dá para ver, entre S e S, aqui temos gama menos 1 e aqui temos gama. Certo? A trajetória é a mesma coisa, só o que muda é a orientação. Portanto, a trajetória dos dois é a mesma coisa. Ok? Agora, a equação paramétrica, ou a equação, esse gama que estamos escrevendo para um caminho, não é único. A gente pode ter o mesmo trajetório, isso no plano, mas podemos ter equações diferentes. Que nesse caso, a gente temos reparametrizações diferentes de um caminho. Agora, o que é uma reparametrização de um caminho? Vamos supor que gama 1 e gama 2 são dois caminhos. Não? Dizemos que gama 2 é uma reparametrização. Se o que acontece? Olhem, pessoal. Se existe um homeomorfismo entre esses dois conjuntos, esses dois intervalos fechados, a gente chama esse homeomorfismo por H, tal que gama 2 é igual a gama 1 ou H. Gama 1 é de A e B para U. Então, se temos um homeomorfismo dessa forma,
Então, essa composição seria uma reparametrização dessa curva. Agora, se esse H leva C para... Olha, se temos um homeomorfismo, para C temos duas opções. C tem que ir para A ou tem que ir para B. Ou mesmo, a mesma coisa acontece para D. Tem que ir para A, tem que ir para ou para B. Agora, se C vai para A e D vai para B, nesse caso, dizemos que a reparametrização é positiva. Por quê? Porque nesse caso não mudamos a direção, a orientação. Diga. Homeomorfismo C1 por parte, né? Que você escreveu, mas não falou. Sim, exatamente. Homeomorfismo por parte, ou seja, nós conseguimos dividir... C1 por parte. Sim, conseguimos dividir o intervalo em intervalos, fazer uma partição do intervalo que em cada parte seja C1. Sim, o homeomorfismo tem que ser C1, ou seja, derivável, a derivada tem que ser digamos, contínua. Então, obrigado, Fê. Então, se H leva C para A e D para B, a reparametrização vai ser uma reparametrização positiva, porque não vai mudar a orientação. Mas se leva C para B e leva D para A, então muda a orientação. A orientação vai ser do final para início. Então, vai ser uma reparametrização, digamos, uma reparametrização negativa. Aqui eu dei um exemplo de um H que sempre a gente pode construir esse H entre intervalos fechados, que é uma função linear, na verdade. Esse H aqui é uma função linear e é homeomorfismo, obviamente, que eu aqui desenhei também. É só encontrar a equação dessa reta, que leva A para C e B para D. Então, vai ser essa reparametrização, fazendo a reparametrização com esse H, vamos ter uma reparametrização positiva. Né? Que é só escrever a equação dessa reta, que seria H de T, seria D menos C sobre B menos A. Isso é, como eu disse, é coeficiente angular, vezes T menos A mais C. Né? Então, dessa forma, a gente dá um exemplo. Sempre podemos, entre qualquer dois intervalos, a gente vai conseguir encontrar uma reparametrização. E a gente vai definir uma relação aqui. Nós dizemos que γ1 e γ2 estão em relação, tem uma relação. Se γ2 é uma aqui eu escrevi reparametrização, acho. Aqui escrevi. Reparametrização positiva de γ1. E simplesmente vocês podem verificar que essa relação definida dessa forma vai ser uma relação de equivalência. Eu deixei esse como exercício para vocês, ok? Agora, o que eu expliquei aqui, agora vamos supor, em vez de C e D, temos 0 e 1. Não? Então, sempre, qualquer curva que a gente tem, γ de A e B para 1, nós podemos reparametrizar essa curva de uma forma que sempre o domínio seja 0, 1, ok? Usando essa H aqui, que é um homeomorfismo, exatamente vem do exemplo anterior. Então, com essa reparametrização, nós vamos levar domínio de H de 0, 1 para 1. Curvas escritas dessa forma, de intervalo fechado 0, 1, se chamam curvas normalizadas. Então, essas curvas ou esses caminhos se chamam normalizados. Agora, vamos supor, não? Temos γ1, aqui, isso é γ1, e temos o caminho γ2 aqui, tal que γ2 começa onde termina γ1. Ou seja, ponto final de γ1 é o ponto inicial de γ2. Se a gente tem essa condição para dois caminhos, nós podemos considerar uma justaposição desses dois caminhos, que a gente chama, que denota com essa notação γ1 asterisco γ2,
que isso seria, na verdade, em certa forma, estamos juntando esses dois caminhos e construindo um terceiro caminho. Ó. Mas como a gente define esse caminho? Essa justaposição é qualquer reparametrização positiva dada por esse caminho que temos aqui. Ó. Esse caminho, vou explicar como estamos fazendo isso. Olha, o intervalo A e B vai para quê? Gama 1. Ok? Então, se eu quero... Vou usar cor. Então, esse intervalo está indo para gama 1. E esse intervalo está indo para gama 2. Ok? Agora, eu vou trazer esse intervalo aqui juntando com A e B. Qual é o tamanho desse intervalo? É D menos C. Então, só aumentar para B, D menos C. Não? Então, se aumento B mais D menos C, chegaria até aqui. Então, eu levei esse aqui junto com A e B. Então, vamos ter um intervalo de A até B mais D menos C. Então, quando estamos entre A e B, nossa curva vai ser gama 1. Okay? Mas quando estamos de B até B mais D menos C, os pontos têm que vai para gama 2. Então, tem que ser gama 2, só que temos que levar o T, devolver esse um T que está aqui para aqui. Então, isso seria T, só que temos que aumentar, somar com, diminuir com B e aumentar o C. Ou seja, esse tamanho aqui, de B, aumentar essa distância de B até C, que seria C menos P, não? Para levar dentro desse aqui. Na segunda linha ali, é qualquer representação mesmo ou reparametrização? Qualquer reparametrização. Tá escrito errado. Isso é reparametrização. Reparametrização. Porque isso que eu estou escrevendo aqui é uma reparametrização. Pode ter outras reparametrizações. Não? Então, dessa forma, a gente construi a justaposição de gama 1 com gama 2. E, prestando atenção, trajetória de gama 1 asterisco gama 2 é a mesma coisa que trajetória de gama 1 união com trajetória de gama 2. Não? Olha. Isso, união com isso, é trajetória de gama 1 asterisco gama 2. Certo? E a gente pode, usando a indução, pode fazer isso para qualquer N caminhos que satisfazem a condição que a gente precisa. Então, vamos supor que gama J é um caminho de AJ para BJ, tá? Que gama J de BJ, ou seja, onde termina gama J, começa gama J mais 1. Que a gente pode ligar eles. Não? Dessa forma, a gente consegue definir gama 1, asterisco gama 2 e até gama N, certo? Então, vamos ver alguns exemplos, que também a gente vai usar futuramente esses exemplos. Então, vamos supor Z, Z1, Z2, Z3, 3 pontos, e R é um número positivo. Se temos pontos Z1 e Z2, sempre existe um segmento que liga esses dois, não? Esse segmento representa digamos, caminho, uma curva. E a equação desse segmento não seria nada que eu denoto com essa anotação, o segmento com Z1, Z2, digamos. Corchete de Z1, Z2, que é esse segmento que liga Z1 para Z2. Olha, se diz intervalo fechado 0, 1 para 0. Se tem 0, seria o quê? 1 menos 0 seria 1. 1 vezes Z1, aqui faltou um T. Mais TZ2. Então, 0 vezes Z2 daria 0, então seria Z1. Então, 0 vai para Z1. Se vocês substituem 1, daria aqui exatamente Z2. Portanto, a orientação seria de Z1 para Z2. Então, dessa forma, a gente tem esse caminho, que é o segmento. O seguinte exemplo é
a fronteira ou bordo dessa região delimitada por triângulo, passando por três pontos Z1, Z2 e Z3, certo? Então, o bordo não é nada mais que três segmentos, Z1, Z2. Olha, onde um termina, começa o outro. Então, nós podemos considerar a justa posição desses três segmentos, certo? Então, bordo de delta não é nada mais que justa posição de segmento Z1, Z2, com Z2, Z3, com Z3, Z1, certo? Então, se a gente quer dar uma equação para esse caminho, seria dessa forma. Olha, cada segmento tem de 0,1 para C1. Então, a gente tem 3. Portanto, nosso caminho deveria ser de 0,3 até C. E depois, pelo que a gente explicou lá em cima, se T está entre 0 e 1, o segmento seria segmento Z1, Z2. Se T está entre 1 e 2, segmento seria segmento Z2, Z3, certo? Só que vocês têm que devolver esse variável aqui para intervalo 0 e 1. Então, tem que diminuir por 1 para devolver esse para intervalo 0 e 1. E a mesma coisa acontece aqui, que leva esse T menos 2 tem que levar T menos 2. Tem que levar T para intervalo 0 e 1. Então, tem que subtrair 2 unidades, certo? Então, dessa forma, vamos ter um caminho com essa direção, que vai ser no sentido, digamos, anti-horário, certo? E, por fim, vamos considerar o caminho dado pelo bordo, pela fronteira de circunferência de centro Z e de raio R. Né? Então, eu estou dando aqui três. Olha, três reparametrizações. Bom, duas reparametrizações e um que é reverso do primeiro. O primeiro é que eu vou considerar de intervalo 0 e 2π, que leva cada t para r vezes cosseno de t mais i seno de t. E vocês conhecem de cálculo 2 todos esses, não? Ou cálculo 3. É a equação desse círculo, circunferência, não? Que seria, se a gente quer escrever na notação que aprendemos em funções complexas, seria R elevado a I θ. Então, isso é a equação gama 1. Aqui é que o domínio é 0 de 2π. Agora, se nós fazemos uma reparametrização, podemos considerar de 0 e 1. Na verdade, eu estou fazendo tenho que considerar um H entre 0 e 1 e 0 e 2π. Vocês podem facilmente construir isso e ver que isso vai ser uma reparametrização O que você disse, Rafael? Em todo sempre vai ser a função. Eu acho que ele quis escrever 1 menos TZ1 mais TZ2. Desculpa, eu escrevi errado, Z. Era T mesmo. Vou aproveitar e vou falar. Aqui nessa primeira, você mostrou isso, né? Mas em todas vai acontecer isso? Qual? Ou pode acontecer que sejam funções diferentes? Dessa parte de 1 menos TZ1 mais TZ2. Para segmento sempre vai ser isso. Ah, tá. É a mesma coisa, é a equação dessa reta que liga Z1 para Z2. Vocês poderiam escrever e chegar a isso, como um exercício para vocês, que eu expliquei aqui em cima. É a mesma coisa que isso. Oi, Yunis, eu acho que ele está perguntando se o caminho tem que ser dessa forma, 1 menos TZ1 mais TZ2. Não, vocês podem ter outra reparametrização. Isso é uma reparametrização que a gente está considerando o domínio 0,1. Vocês podem... Eu acho que se no lugar do t colocar t quadrado, acho que funciona também, né? 1 menos t quadrado, Z1, mais t quadrado, Z2, acho que vai funcionar também, o t de 0 a 1. É que t ao quadrado... É um... 0 e 1. Homomorfismo, exatamente. De 0 e 1 para 0 e 1
que leva cada t para t ao quadrado, isso é um homeomorfismo. Então, isso também funciona. Eles Mas, lembram que é o homeomorfismo? Dá uma lembradinha rapidinho, talvez. Só falar rapidinho, né? Uma função, né? homeomorfismo é uma função, uma abjeção que é contínua e a inversa também é contínua. Ok? Digamos, f de A e B a C e D é um homeomorfismo se é uma abjeção e f e f menos 1 são contínuos. Tá ok. Então, a gente construiu duas reparametrizações diferentes desse círculo aqui. Agora, olha, em primeiro e em segundo, a direção vai ser o quê? Vai ser anti-horário. Olha. Olha, aqui, acho que sim, aqui o sentido é horário, eu me enganei. Aqui o sentido é horário, nesse triângulo. Aqui o sentido é anti-horário, a orientação é anti-horário para 1 e 2. Só que em terceiro, eu vou considerar o caminho reverso de gama 1. E isso seria o quê? Se vocês lembram, seria... Vamos voltar aqui, Gama menos 1 seria o quê? A mais B menos T, certo? Só que A aqui é 0, B aqui é 2π, então seria 2π menos T, então seria cosseno de 2π menos T, mais I seno de 2π menos T, que seria R vezes cosseno T, porque cosseno de 2π menos T seria cosseno T. Só que seno de 2π menos T seria menos seno de T. Então, menos I seno de T, que enfim daria R elevado a menos IT. Só que nesse caso, o sentido seria, a orientação seria horário para gama 1 menos 1, ok? Agora, um caminho é dito suave, nós dizemos que um caminho é suave se ele é derivável, ou seja, gama de t é derivável em fechado A e B, e sua derivada é contínua. Ou seja, gama é suave se ele é C1 em fechado A e B. E dizemos que é regular se em qualquer ponto gama linear de t seja diferente que zero. Ok? Só que prestem atenção, a derivada no ponto A e B tem que ser derivada direcional. Derivada no A tem que ser derivada à direita e no B tem que ser derivada à esquerda, porque na esquerda de A o intervalo termina, não temos nada. Portanto, gama linear de t não é nada mais que x linear de t mais y linear de t, só que em A temos que definir quando t aproxima-se a A à direita. E em B tem que ser derivada à esquerda, ou seja, limite de gama t menos gama b sobre t menos b quando t tende a b à esquerda. Então, dessa forma, a gente consegue definir um caminho suave. E um caminho gama é dito. Pessoal, esse todo é uma revisão. Vocês já viram a maioria desses fatos em cálculo 3, eu imagino. E caminho gama é dito suave por partes se a gente conseguir encontrar uma partição de conjunto fechado A e B, digamos, se temos A e B aqui, ok? Então, T1, T0 vai ser a mesma. T2 e Tn menos 1 e Tn que vai ser B. Se encontramos uma partição desse intervalo, tal que o que acontece? Tal que gama em cada desses subintervalos seja um caminho suave. Ok? Então, gama em cada desses subintervalos
seja um caminho suave. E nesse caso, gama não vai ser nada mais que justaposição de gama 1, gama 2 até gama n. Eu fiz um desenho aqui, ó. Ou seja, de T0 até T1 temos essa parte suave. Depois de T1 até T2 temos essa aqui suave. E até fim. E, então, gama não é nada mais que justaposição desses caminhos aqui. Agora, o que é comprimento de um caminho? Olha, comprimento... Se a gente considera outra vez digamos, uma partição do intervalo A e B, então a gente, nessa partição finita, vamos ligar cada ponto para outro com uma reta, um segmento, e somar tamanho de todos esses segmentos, ok? Então, nós dizemos que comprimento é suprimo de todas essas somas que estamos fazendo, cada vez vamos ter uma partição diferente, vai ser suprimo de tudo isso, que poderia ser infinito também, não sabemos. E no caso que fosse um número finito, a gente diz que esse caminho é retificável. E, bom, aqui eu coloquei como observação, mas na verdade tem que demonstrar, não vamos a gente ver aqui. Se temos um caminho suave, então um caminho suave sempre é retificável, ou seja, o comprimento dele é finito e nós realmente podemos encontrar usando essa integral. Comprimento não é nada mais que integral de A até B de raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Isso é nada mais, isso aqui não é nada mais que módulo de gama linha de t, ok? Aqui, vamos ver um exemplo. Desculpa, vamos ver outra observação. Preste atenção que, em geral, comprimento que a gente definiu dessa forma, L de gama, não é a mesma coisa que comprimento de seu trajetório. Por exemplo, se aqui eu considero esse círculo centrado na origem de raio 1. Então, aqui eu estou dando uma reparametrizando desse caminho aqui, de conjunto 0 a 3, que leva cada t para e elevado a 2π. Então, com isso, se eu calculo o comprimento, usando a derivada, a integral que eu falei, seria módulo de e elevado a 2πt linha, ok? Se derivarmos isso, daria que 2π e e elevado a 2πt. Só que módulo de e elevado a 2πt seria 1, módulo de e 1, isso seria 2π, integral de 0 até 3 dt, isso seria 6π. Mas qual é o comprimento do trajetório dessa curva? Não é nada mais que o perímetro dessa circunferência, que é 2π. Mas por que isso deu 6π, esse deu 2π? Se vocês prestam atenção aqui, de 0 a 1, quando estamos em intervalo 0 a 1, a gente vai e dá uma volta e chega aqui, ok? Então, de 0 até 1, a gente já completa isso. Depois de 1 a 2, vai dar outra volta. Então, o primeiro foi 2π, depois já deu uma outra volta, dá 4π. E de 2 a 3, vamos dar outra volta. Então, a gente, na verdade, com essa equação aqui, a gente dá 3 voltas em torno dessa circunferência, que seria, em total, 6π, o que a gente encontrou aqui. Mas a trajetória tem comprimento de 2π. Então, você tem que prestar atenção, a trajetória pode ter comprimento diferente que do caminho da equação. Depende da reparametrização que a gente faz. Agora, se a gente tem gama é justaposição de n curvas ou n caminhos, então tamanho seria
comprimento de gama seria a soma de comprimento de cada um deles, né? E, bom, eu fiz um desenho aqui para justificar usando esse desenho. O comprimento total seria a soma desses. Mas mais para frente a gente vai dar outra demonstração também. Agora, vou terminar essa subseção demonstrando esse lema. Lembram, se a gente, em cálculo, aprendemos se derivada de uma função é zero para qualquer x, então a função tem que ser uma função constante, certo? Para funções reais. Então, vamos demonstrar isso agora, isso para uma função complexa. Ou seja, vamos supor que f é uma função holomorfa em domínio U, e vamos demonstrar que se derivada é zero em cada ponto do domínio, então a função tem que ser uma função constante. Então, para demonstrar isso, eu vou fixar o ponto Z0. Fixo o ponto Z0. Se eu mostro para qualquer ponto Z, f de Z é igual a f de Z0, eu já demonstrei, não? Porque vou supor f de Z0 como alfa, uma constante, então f de qualquer outro ponto é igual que isso, então quer dizer todos são alfa, é constante. Então basta demonstrar isso. Agora, desde que temos um domínio aqui, pela definição de domínio, a gente sabe que nós podemos ligar Z0 para Z usando uma curva, digamos, suave por partes. Não? Então, nós podemos encontrar um caminho suave por parte, então, que liga ponto Z0 para Z. Nesse caso, nesse desenho, eu mostrei com 4, mas vamos supor que existem N caminhos suaves, tal que gama é justa a posição deles. Ou seja, gama é gama 1, asterisco gama 2, até gama E. Que liga Z0 para Z. Que cada gama J é de AJ para BJ, ok? Eles têm que satisfazer essa condição para conseguir considerar a justa posição. Cada um termina onde começa o seguinte, ok? Então, vamos supor que gama J de T é dada por XJ mais IYJ. Agora, F é uma função holomorfa, não? Então, é derivável, portanto, é contínua. Portanto, F ou gama também seria uma curva, um caminho. Que seria exatamente F ou gama 1, asterisco, ou seja, justa posição de todas essas, ok? E de outro lado, se a gente considere F da forma U mais I, desculpa, aqui deveria ser V. IV de XY, nós sabemos que, desde que é holomorfa, lá no capítulo 2, o professor Rafael explicou, derivada não é nada mais que derivada com relação a x das funções, não? Ou seja, seria U index x mais IV index x. E sabemos que isso é zero, ok? Para qualquer z. Usando S, que isso é zero, e usando o fato que, desde que holomorfas satisfazem condição de Cauchy-Riemann, o index x tem que ser V index y, V index x tem que ser menos o index y. Desses dois, se vocês escrevem, vai sair que esses derivadas parciais têm que ser zero para qualquer ponto. Então, tenham esse na cabeça. Agora, vamos voltar para cada f ou gama j. Isso vai ser o quê? F ou gama j, lembra, f era U mais IV, e gama j é xj, yj. Então, seria U de xj, yj, mais IV de xj, yj. Eu vou considerar essa parte a função real g, e essa parte a função real hj. Então, por exemplo, gj é uma função de fechado de intervalo a e b para r. Qual seria a derivada disso? Vamos usar regra de cadeia. Derivada seria derivada de u com relação a x
vezes derivada do x, mais derivada de u com relação a y, vezes derivada de y. E isso vai ser que? Zero. Por quê? Porque nós sabemos aqui, a gente demonstrou todas esses são zero. Então, derivada de gj' é zero. Portanto, nesse intervalo, é uma função real. Portanto, gj tem que ser uma função constante. A mesma coisa acontece para hj. Da mesma forma, hj também é uma função constante. Então, gj constante, hj constante, portanto, fj tem que ser constante. Ok? Fj é quê? Portanto, aqui não escrevi. Portanto, fj, desculpa, fj não chamei. Fo gama j é constante. Agora, vamos escrever. F de Z0 é que? Fo gama 1 de A1. Não? Z0 era o ponto inicial, o de gama 1. Ok? Olhem aqui. Z0 é isso aqui. Então, é gama 1. F de Z0 é F de gama 1 de A1. Gama J tem domínio AJ e BJ. E daí, vamos ter que FO gama 1 de A1, mas FO gama J sempre é constante. Portanto, FO gama 1 de A1 tem que ser igual a FO gama 1 de B1. Mas pela definição de justaposição, FO gama 1 de B1 é igual a FO gama 2 de A2. Só que, outra vez, FO gama 2 tem que ser uma função constante. Portanto, isso tem que ser igual a FO gama 2 de B2. E assim para frente. Até chegamos a FO gama N de BN. Só que FO gama N de BN é que? Desculpa, aqui é F de Z. Aqui também não é Z1. F de Z. Portanto, demonstramos F de Z0 é igual a quê? F de Z, o que a gente queria. Então, fechamos a demonstração aqui. Portanto, pelo que vimos lá em cima, uma função holomorfa num domínio, se tem derivada zero, a função tem que ser constante. Agora que aprendemos caminhos, vamos ver o que é integral ao longo de um caminho. Antes, vamos ver integral definida para funções complexas. Nós vimos que, por exemplo, no caso derivada, no caso de continuidade, tudo isso, vimos que todos estão relacionados com as funções. Se f é escrita da forma u e v, ela relacionando com derivada, por exemplo, de f seria derivada de u mais i derivada de v. Não? A mesma coisa acontece aqui. Se temos uma função complexa de uma variável real. Não? Olha, t aqui é real, não é complexo. Só que leva esse real para um complexo. Então, integral de a até b de f seria o quê? Integral da parte real e parte imaginária da função, ou seja, integral de a até b de u mais i integral de a até b de v. Ok? E nós sabemos, se temos uma função real, digamos, u, se é uma função limitada e contínua, em a e b, então ela continua, digamos, exceto no número finito dos pontos. Não? Então, ela é integrável. Portanto, porque nem sempre a gente tem essas integrais. Essas integrais, mas se a função é contínua e limitada, essas integrais existem. Então, se temos uma função complexa f de uma variável real contínua a menos no número finito, limitada e contínua no número finito dos pontos, então ela seria integrável. Então, aqui vamos ver um exemplo. Quero encontrar a integral de 0 até 3π de t elevado a it. E elevado a it não é nada mais que cosseno de t mais i seno de t, ok? Portanto, vamos dividir isso a parte real e parte
imaginário. Então, seria integral de 0 até 3 pi meio de t cosseno t mais e integral de 0 até 3 pi meio de t seno de t. E calculando esses integrais, a gente chega a esse valor, se que eu fiz certo, porque eu fiz com muito rápido. Então, aqui só vocês têm que prestar atenção, em cada integral vocês têm que usar a integração por parte. Portanto, dessa forma a gente tem integral e as mesmas propriedades que a gente teve para integrais reais, então valem aqui também, não? Porque essa integral não é nada mais que integral parte real e parte imaginária, que são duas funções reais. Então, se temos uma propriedade lá para integrais reais, integrais definidas reais, aqui também temos. Em particular, se f e g são duas funções integráveis, então a soma também vai ser integrável, e integral da soma vai ser soma dos integrais. Se alfa é uma constante, então alfa vezes f também vai ser integrável, e a integral vai ser quê? Ou seja, constante sai da integral. Esses todos podem ser demonstrados só dividindo a função a parte real e imaginária, e usando essas propriedades no caso da real. E se f é uma função integrável em fechado de A e C, e fechado de C e B, então nós podemos dividir, nós temos A, B. Então temos um C aqui, porque a função é integrável em A até C e de C até B. Então, em vez de escrever integral de A até B, nós podemos escrever integral de A até C da f mais integral de C até B da f. Ok? E a última, se módulo de f é uma função real integrável em fechado de A e B, então módulo de integral de f de A até B seria menor ou igual de integral de A até B da módulo de f. Então aqui 1, 2, 3 vão ser bem simples para demonstrar, só usar as propriedades que eles satisfazem no caso de eu estou olhando aqui o comentário que eu fiz. Deixa que eu vou terminar, depois a gente tira dúvidas e comentários. Vamos terminar e parar a gravação. Então, vamos demonstrar esse último. Então, eu vou supor que integral, desde que a função f é integrável, então isso vai ser um número. Ó. Vou escrever esse número no seu representação polar. Então, vamos supor que isso é da forma r elevado a i. E seja, agora eu vou supor alfa uma constante da forma e elevada a menos i, ok? Agora, módulo de integral de a até b ft dt vai ser o quê? R, porque módulo é esse R aqui, ó. Então, módulo disso é R, e R não é nada mais que R vezes 1. Só que em vez de 1, vou escrever e elevado a menos i vezes e elevado a i. Isso vai ser o quê? Alfa, só que R e elevado a i é essa integral aqui. Ok? Então, isso seria alfa integral de a até b ft dt. Então, alfa é uma constante. Pela segunda propriedade, constante pode entrar. Então, isso seria integral de a até b alfa ft dt. Só que nós começamos com isso, com esse módulo, que é um número real. Então, isso aqui também é um número real. Portanto, S vai ser igual, número real sempre é igual à parte real dele. Então, isso é igual à parte real desse integral. Só que parte real desse integral seria o quê? Parte real, vimos que parte real da integral é integral da parte real da função. Então, seria integral de a até b, real, parte real da função de integrando.
Portanto, isso vai ser igual a isso, e nós sabemos que, pelas propriedades que a gente teve na primeira aula, real de um número complexo é menor ou igual que módulo do número complexo, certo? Isso a gente viu no primeiro aula. Portanto, esse real vai ser menor ou igual que o módulo. E desde que temos um integral real, então essa propriedade é satisfeita para funções reais. Então, isso vai ser menor ou igual que o integral de módulo de alfa ft dt. Ok? Só que o módulo de alfa é quê? Alfa é isso aqui. É elevado a menos i θ. Então, módulo de alfa é 1. Seria cosseno de θ menos i seno de θ. Seria cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, isso seria módulo de alfa é 1. Então, isso seria integral de a até b módulo de ft dt. Portanto, já demonstramos que isso é menor ou igual que o módulo de integral vai ser menor ou igual que o integral do módulo. Ok? Só que aqui eu deixei mais espaço, não precisei para escrever. Então, mas não tem nada aqui. Portanto, uma observação. Agora, se temos uma função f limitada e contínua em fechado A e B, a menos no número finito dos pontos. Não? Ou seja, não é contínua em todo o intervalo. Tem ponto que não é... Sim? Já que é a segunda vez que aparece, eu queria deixar registrado, porque vai acabar sendo consequência, né? Se ela for contínua em AB, ela vai ser limitada. Só para deixar... Não, é contínua a menos no número finito dos... Deixa eu ver. Ah, você está desculpa, você está supondo que não é contínua em todo intervalo, né? Não. Ah, tá certo, desculpa então, tá certo. Não é contínua em todos os pontos. Então, se temos isso, então podemos encontrar uma partição desse intervalo, tal que em cada subconjunto a função seja contínua. E daí, nossa integral, usando a condição 2, seria a integral de a até t1, de t1 até t2. Então, nós podemos dividir essa integral a n integrais sobre subconjuntos subintervalos desse intervalo. Ok? E temos essa relação aqui. Agora, seja f uma função complexa de uma variável real. Lembram de primeiro teorema fundamental de cálculo, segundo teorema de fundamental cálculo e o teorema que dá, na verdade, a mudança do variável. Os mesmos valem aqui para funções complexas. Não vou demonstrar, porque a demonstração não é nada mais que dividir a função a parte real e parte imaginária. Então, por exemplo, vou escrever só o primeiro, vamos por o e mais V. Então, se definimos a função f dessa forma, f de x igual a integral de a até x, f de t, dt. Prestem atenção, nós estamos supondo que f é integrável. Então, essa função seria contínua. Por quê? Porque isso não vai ser nada mais que integral de a até x, o de t dt, mais i integral de a até x, vt dt. Só que cada um desses é integral real. Isso é real, isso é real. Então, com essa definição, isso vai ser contínuo, esse vai ser contínuo, então, todo fzão vai ser contínuo. O resto todo vai ser demonstrado da mesma forma. Então, isso é contínuo. Além disso, derivada disso vai ser que? F de x. Também sai outra vez. Derivada disso vai ser u de x, derivada disso vai ser v de x. E da mesma forma, vocês vão ver que derivada de fzão seria fz. Esse é o primeiro teorema de cálculo para funções reais, que vale agora para funções complexas. E se derivada do f existe em fechado de a e b, então, integral de a até b, f' de t dt, não é nada mais que f de b menos f de a. Isso é o segundo teorema fundamental de cálculo.
Bom, aqui não estou dizendo primitivo, porque vamos mais para frente definir primitivo sobre digamos, aberto em números complexos. Né? Aqui, f é uma função de uma variável, uma função complexa de uma variável real. Então, por isso não estou chamando primitivo. Porque primitivo vai ter uma definição mais geral depois. Então temos isso. E aqui não é nada mais que a mudança da variável. Se a gente toma g como s, isso aqui vai ser que ds. Então, integral de c a d f de g, t, g' de t, dt, é, na verdade, integral de g de c, só que quando t é c, esse vai ser que g de c. E quando t é d, esse vai ser g de d. Então, integral de g de c até g de d, fs ds. Então, essas são coisas que a gente já conhecia sobre funções, sobre integrais reais, e agora valem para complexos também. Agora, vamos definir o integral sobre um caminho. Vamos supor que temos um caminho suave, e f é uma função complexa, definida e contínua sobre trajetória gama. Agora, vale o que estava dizendo o Rafael. Agora, gama é compacto. F estou considerando contínuo, então ele vai ser limitado, e então vamos ter integral e tudo isso. Então, a gente define aqui integral do f sobre caminho gama como integral de a até b, f de gama t, gama linha de t dt. Ok? Isso é só a definição. Aqui, gama é um caminho dado de intervalo a e b até c, e f é definida sobre imagem desse, é uma função complexa definida sobre trajetória do gama. Isso aqui. Ou seja, f é uma função definida dessa forma, ok? Então, vamos ter algumas observações aqui. Primeiro, aqui eu não só estou dizendo gama é um caminho. Não? Como vimos lá em cima, podemos ter reparametrizações diferentes para gama. E aí, o que acontece? Na primeira observação, eu vou mostrar que essa definição que a gente deu é independente da reparametrização que a gente considera. Ou seja, isso para qualquer reparametrização vai ser a mesma coisa. Então, como seria a demonstração? Vamos supor que γ2 é uma reparametrização da gama. Então, tem que ter um homeomorfismo H aqui, porque satisfaz isso. Então, vamos ver o que vai ser a integral da f sobre, agora, essa reparametrização, que é γ2. Isso seria f de gama ou H linha dt. Até aqui, a definição. Só que, derivada de gama ou H, usando a regra de cadeia, seria aqui, gama linha de H de t vezes H linha de t. Agora, eu vou supor H de t como S. Se H de t é S, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser ds. Portanto, H de C vai ser o quê? C vai para A e D vai para B. Olha, temos uma reparametrização positiva. Então, H de C é A e H de D é B. Ok? Portanto, seria a integral de A até B, f de gama S, gama linha de S ds. E isso não é nada mais que integral da fz dz sobre gama. Portanto, mesmo que a gente considere uma reparametrização, chegamos à conclusão que são iguais. Ok? E se a gente escreve da forma
parte real e parte complexa, a função, o ponto o número complexo e a curva gama, então vamos ter que integral de f de z dz sobre gama não é nada mais que u de x menos v de y sobre gama, mais integral I vezes integral de u de y mais v de x sobre gama. Isso também é simples de ver, não? Pela definição, isso é f de gama de t mais gama linha de t. Integral de f de z dz sobre gama é isso aqui. Agora, f de gama de t seria o quê? U de x de t, y de t, mais iv de x de t, y de t. Vezes gama linha de t é quê? X linha de t mais e y linha de t. Se a gente faz esse produto, vamos chegar aqui, deixa aqui, faltou dt, e aqui também faltou dt. Então, isso seria o quê? U x' dt. Só que dx é, de fato, x' dt, não? Então, x' dt daria dx aqui. Então, seria u dx menos v, aqui temos v y' dt. Y' dt seria dy, então seria menos v dy. Mais e dy, porque temos y' dt menos v dx. Ok? X' dt seria dx. E também vamos ter L de gama vai ser integral de módulo de dz, que vai dar exatamente o que a gente viu lá em cima. Integral de A até B, gama linha de, módulo de gama linha de T dt. Outra vez é só escrever. Nosso Z é que é x mais i, y. Então, dz vai ser dx mais i dy, ok? Então, aqui temos isso sobre gama. Então, isso seria integral de A até B. Dx sobre gama seria que x' dt. E y' dt. Só que dt, é real e pode ir para fora. Então, seria x' mais y, módulo da x' mais y' dt. Só que isso daria, não é nada mais que módulo de gama linha. Só que eu não precisava desse passo. É raiz de x' ao quadrado mais y' ao quadrado. Então, já temos isso aqui. Vamos ver um exemplo. Vamos supor que gama é um círculo de centro na origem e de raio r maior que zero. Então, quero encontrar integral f sobre esse caminho. Eu vou podemos considerar qualquer parametrização, porque a gente viu, não importa qual parametrização. Eu vou considerar essa parametrização que a gente viu nos exemplos em cima. Gama de t igual a r elevado a it, de 0 até 2π. Então, integral de f de z dz sobre gama é integral de f de gama, ou seja, r elevado a it, vezes gama linha, que é r elevado a it linha. Então, isso seria o quê? F de z é 1 sobre z. Então, seria 1 sobre r elevado a it, vezes derivada de r elevado a it, seria o quê? R i elevado a it. R elevado a it com R elevado a it do denominador vai ser simplificado. Então, vamos ter que só I. I integral de 0 até 2π dt, que seria 2π. Então, seria 2π. E a última proposição, e terminamos a aula de hoje. Então, seja f uma função contínua, ok? Gama e beta, dois caminhos suaves. Então, integral de f sobre caminho reverso de gama seria menos integral de f. E integral sobre justaposição de gama com beta seria soma das integrais. Vamos demonstrar primeiro isso aqui. Lembram que se temos gama de A e B para C, então o caminho reverso é que
gama menos 1 de t também é desse intervalo, só que a relação seria gama de A mais B menos T. Então, derivada de caminho reverso seria aqui, derivada do dentro, que seria menos, derivada de menos T daria menos 1, então aparece um menos aqui, gama linha de A mais B menos T. Portanto, o que temos? Integral de F sobre gama menos 1 seria F de gama menos 1 de T, gama menos 1 linha de T. Agora, isso seria que, pelo que a gente encontrou aqui, derivada dessa daria que menos gama linha A mais B menos T. E gama menos 1 de T, gama de A mais B menos T. Agora só basta fazer a mudança, tomar isso S. Se tomamos isso S, A vai para B, B vai para A. Então, seria a integral de B até A, F de gama de S, gama linha de S, ds. Presta atenção, ó, porque aqui, se isso é S, ds seria o quê? ds seria menos dt. Então, esse menos com menos de ds foi simplificando. Então, seria a integral de B até A. Só que quando mudamos o lugar de A e B, vai aparecer um menos. Isso seria a integral de menos integral de A até B, desse aqui, que isso não é nada mais que menos integral de F sobre gama. Portanto, integral sobre F sobre gama reverso de gama seria menos integral F sobre gama. E para a segunda propriedade também, seria bem simples, é só escrever. Então, outra vez lembra, se temos gama e beta, que gama de B é igual a beta de C, a justa posição foi definida dessa forma. Não? Gama asterisco beta e gama de T, quando T entre A e B, e beta de T menos B mais C, quando T está entre B e B mais D menos C. Ok? Então, gama asterisco beta, linha, seria o quê? Seria derivada dessa parte, quando T está entre A e B. Olha, eu estou eliminando o ponto B e os pontos extremos, não? Porque a gente não sabe o que vai acontecer e isso não vai interferir. Então, seria gama linha de T e seria derivada de beta linha de T menos B mais C. Ok? Portanto, integral sobre justa posição dos caminhos seria integral de A até B mais D menos C, F de gama asterisco beta linha, dt. E só substituir esses aqui, daqui em cima, o que a gente tem. Só que vamos agora dividir esse integral pela uma das propriedades que a gente viu lá em cima, vai ser integral de A até B, ok? Mais integral de B até B mais D menos C, ok? Então, se escrevemos dessa forma, de A até B, não seria nada mais que F de gama de T, gama linha de T, e de B até B mais D menos C, seria F de beta de T menos B mais C, beta linha de T menos B mais C. Vou tomar T menos B mais C como S. Portanto, ds seria dt. B vai para C. B mais D menos C pelo S vai para D. Portanto, seria a integral, o primeiro fica o mesmo, e o segundo seria a integral de C até D, F de beta S, beta linha de S ds. O primeiro não é nada mais que a integral da F sobre gama, e o segundo não é nada mais que integral da F sobre beta. Ok? Então, dessa forma, hoje terminamos a matéria da aula. Eu vou parar a gravação e a gente vai tirar a dúvida ou perguntas de vocês.